Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Novo, eu sou o pastor Juvair de Oliveira. Antes de tudo, eu te peço que se inscreva no canal. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para que quando nós postarmos uma mensagem, o YouTube possa te notificar. Se porventura o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que essas pessoas também sejam impactadas e tenham suas vidas edificadas pela palavra de Deus. A mensagem que você vai ouvir é os selos do Apocalipse, os 7 selos do Apocalipse. Será uma trilogia de mensagem. Nós estaremos postando os selos, depois estaremos postando as trombetas e as taças do Apocalipse. Após a vinheta, fique com a mensagem. Sagrada, ela é um livro ímpar, porque ela traz muitas informações, tanto do passado como do futuro. O vídeo que nós iremos gravar e deixar para os nossos telespectadores, devido à solicitação de alguns, é sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, do apóstolo João, já começa dizendo revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós estamos vendo que o livro do Apocalipse trata-se de uma revelação futurísticas de coisas que devem acontecer, que irão acontecer no futuro. É dentro desse aspecto que nós iremos trabalhar o livro do Apocalipse. Em especial, nós iremos trabalhar neste vídeo, nesta mensagem, os 7 selos do Apocalipse. Eu te peço que você acompanhe essa mensagem, este vídeo, veja este vídeo até o final, porque com certeza ele vai edificar a tua vida e te trazer muitas e muitas informações. João Zebedeu, ele destaca o livro do Apocalipse pelas coisas que vi. Ele sempre aborda assim, as coisas que vi. Vi isso, vi aquilo, vi um trono, vi um cordeiro, vi 7 selos. Então, como nós iremos trabalhar, e você está vendo aí nesse vídeo, os 7 selos do Apocalipse, ele começa no capítulo 6. Mas anteriormente, o apóstolo João Zebedeu, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele diz que ele está nos céus. Ele se depara nos céus e ele se depara com um grande trono e alguém sentado neste grande trono, neste imenso trono. E do seu lado direito ele diz: vi na sua destra. Veja que eu estou dizendo que o livro do Apocalipse é caracterizado pela expressão vi. Então João diz: vi na sua destra um livro selado com 7 selos, um rolo selado com 7 selos, e estava do lado direito do ser que estava sentado sobre o trono. Só que os selos, eles vão se destacar justamente do capítulo 6 e versículo 1, e eles vão até o capítulo 8 e verso 1, destacando essa questão dos selos. Eu estou trabalhando essa questão dos selos. E aí surge as várias interpretações dos teólogos, das pessoas que vão abordar essa questão do livro do Apocalipse. O primeiro selo, o anticristo, a guerra, a fome e assim sucessivamente, como você vai ver na continuação deste vídeo. Continue assistindo. Então João agora ele está diante de um grande trono nos céus, é o que se subentende, e ele diz que viu um livro na destra do que estava sentado no trono,
E este livro estava escrito por dentro e por fora, e estava selado com 7 selos. E João, ele contempla e ele vê um anjo forte, e esse anjo forte, ele brada em alta voz. Veja o que ele diz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus 7 selos, ou os seus selos? Quem é digno? O problema não é quem tem o poder, não é quem tem a capacidade, a sabedoria. A grande questão aqui é quem tem a dignidade para abrir o livro e romper os seus selos. É isso que o anjo clama, é isso que o anjo brada. Quem é digno? E olha que João começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque nenhum homem no céu, na terra, debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então não tinha ninguém que fosse capaz de abrir o livro. Não tinha um homem, não tinha uma pessoa que tinha essa capacidade, não a capacidade, a dignidade. Eles não tinham a dignidade de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então isso causou um grande problema para o apóstolo João, e ele dizia: eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de ler o livro, nem de olhar para ele, muito menos de abrir os seus 7 selos. Então João começa a ter muitas dificuldades por causa desse problema. Mas quando João estava desesperado, em choro, um anjo lhe disse: olha, eis aqui o cordeiro. Então ele abrirá o livro e os 7 selos. Cordeiro de Deus, capaz de abrir o livro. Como estou narrando, meus amados irmãos, telespectadores, o apóstolo João, ele começa a ter dificuldades, ele começa a ficar muito preocupado, porque não tinha nenhum ser, nenhum homem, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, em lugar nenhum desse universo, que tivesse dignidade para romper os selos do livro que estava do lado direito do trono daquele que estava sentado. Então João disse que chorou muito, mas de repente vem um outro ser, um ser angelical, alguém desta natureza, e diz: João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, ou os seus selos. É uma referência que o ser faz, passando para o apóstolo João, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e no caso aí é uma referência a Cristo. Então nós vamos começar a falar agora dos selos. Este ser vem, pega o livro, o Cordeiro, o Cristo, vem, pega o livro que está do lado direito daquele ser que estava sentado sobre o trono e começa a romper os seus 7 selos, porque ele tinha e tem a dignidade para abrir o livro. Primeiro selo, o cavalo branco. E quando ele abre o primeiro selo, um ser angelical lá dos céus, possivelmente um anjo de uma certa hierarquia, diz para o apóstolo João: vem e vê. E quando ele vem e vê, ele diz: eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como se fosse o barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo: vem e vê. Esse animais aí é uma referência a anjo. Lá no céu não tem animais, é uma referência a seres angelicais. Mas tudo bem, vamos em frente.
E quando João contempla, quando ele olha, ele diz: e eu vi, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. Em outras traduções bíblicas diz: e ele saiu vitorioso e para vencer. Você está vendo aí o primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro que sai dos selos do Apocalipse. O cavaleiro sai montado sobre um cavalo branco. E ele traz um arco e saiu vitorioso e para vencer. Do que se trata esse cavaleiro? Ele se trata do anticristo, como muitas pessoas interpretam, que este cavaleiro, ele se trata do anticristo, pela expressão, e saiu vitorioso e para vencer. Contudo, eu quero apresentar aqui uma outra visão. Este cavaleiro pode estar se tratando aqui de um falso evangelho, que diz que é um evangelho vitorioso e que saiu vitorioso e para vencer, mas não corresponde com a realidade. No entanto, você pode estar pesquisando, você pode estar vendo e se aprofundando. No meu ponto de vista, esse cavaleiro que o apóstolo João aborda aqui, dentro do primeiro selo, trata-se de um falso evangelho que está sendo divulgado no mundo atualmente. Essa reportagem da Rede Record, no Jornal da Record, eles abordaram essa questão dos cavalos no livro do Apocalipse. Eu quero que você veja um pouquinho. O branco é o enganador, que manipula os povos com a falsa paz, representa o anticristo. Como você vê, essa ideia do cavalo branco ser o representante do anticristo, ser o anticristo em si, ela é decorrente. Só que veja que a reportagem disse que ele representa o enganador. Será que não pode ser o engano do falso evangelho que existe por aí também? Como nós estamos abordando, os 7 selos vai sendo aberto pelo Cordeiro, que é uma referência a Jesus, um a um. Aí vem, então, o segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o João começa a contemplar, ele diz: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, que é uma referência a anjos que eu já mencionei aqui, dizendo: vem e vê. Quando ele contempla, quando ele olha, ele diz: e ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Problemas relacionados com guerra, com mortandade, com chacinas, com falta de paz entre as pessoas, falta de paciência. As pessoas não toleram mais umas às outras, matam por qualquer coisa, guerra entre as nações, sangue derramado, tráfico de drogas, coisas dessa natureza. É isso que está acontecendo. Esses selos, eles serão rompidos num período chamado de grande tribulação. Grande tribulação ou ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Contudo, nós estamos vendo que a paz já foi tirada da terra, que a dificuldade relacionada à paz são enormes, que as pessoas não toleram mais umas às outras, que nós estamos vendo chacina, mortandade em grande escala, pessoas tirando vida de pessoas, muito sangue sendo derramado. Veja a expressão: e foi-lhe dado uma grande espada. Foi dado a quem? Ao cavaleiro que estava assentado sobre o cavalo vermelho. E foi-lhe dito: tire a paz da terra. É um assunto terrível. E nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, mas eu não posso afirmar que os selos já foram abertos. Contudo, eu posso dizer que no período que nós chamaremos aqui, ou que a Bíblia chama de grande tribulação, as coisas vão ficar muito piores do que o que está ocorrendo agora. Veja o que diz a reportagem do Jornal da Record sobre o cavalo vermelho.
O vermelho tira a paz da terra com as guerras. Terceiro selo, o cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele estava sentado tinha um par de balanças em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o óleo e o vinho. É uma referência ao período, como já mencionei, de grande tribulação. A cor preta, ela vai significar fome, miséria, o mundo sendo atrocidado por uma grande miséria, por uma grande fome como nunca se viu. O que nós estamos presenciando nos nossos dias não corresponde em nada com o que vai acontecer ainda no período que eu já mencionei aqui, chamado de grande tribulação. A fome vai matar muita gente que vão dormir sem ter nada para comer. A coisa vai ficar difícil, a coisa vai ficar preta. Veja que esse negócio de coisa preta sempre está relacionado com fome. E aqui não é preconceito nenhum contra a cor preta, é só a expressão, o adágio popular que as pessoas usam. Vejam que a cor do cavalo era preta e o cavaleiro tinha uma balança na mão, significa racionamento. Muitas pessoas no período chamado de grande tribulação vão estar muito abaixo da linha de pobreza decretado aí pela ONU. A linha de pobreza, milhões e milhões de pessoas vão estar abaixo dessa linha de pobreza e vão sofrer muito. Será um período difícil, será um período avassalador pela fome, pela falta de víveres, pela falta de comida. Veja, uma medida de trigo por 1 denário, por 1 dinheiro, ou coisa dessa natureza, 3 medidas de cevada por 1 denário, por 1 dinheiro. Veja que a coisa não vai ficar tão simples não. E tem uma balança na mão esse cavaleiro, significa que ele vai racionar, a comida vai ser racionada, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Por isso que é tempo de nós nos arrependermos e chegarmos perto de Cristo, porque diante do que nós estamos apresentando aqui, a coisa vai ficar muito complicada, tenha certeza disso. Veja o que diz a reportagem da Record sobre o cavalo preto, veja. O preto, fome, miséria, pestes. Quarto selo, o cavalo amarelo, ou o cavaleiro sobre o cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal, dizendo: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno seguia, e poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com feras da terra. Em algumas traduções bíblicas chamam de cavalo amarelo, por isso que eu mencionei o cavalo amarelo. Outras traduções vão trazer essa expressão cavalo pálido. Veja que quem está sentado sobre este cavalo, a coisa não é fácil não, a morte. Chamava-se Morte. O cavaleiro que está sentado sobre o cavalo amarelo chama-se Morte. E ele vem com um inferno seguindo ele. Isso significa que a coisa, durante a abertura destes selos, e se nós tivéssemos esse selo sendo aberto agora, nós já teríamos, então, a ocorrência desses fatos que nós estamos narrando, e não está ocorrendo isso ainda. Então veja que o cavalo pálido, claro que isso é uma linguagem simbólica, é uma simbologia, todos esses cavaleiros, para decretar uma ocorrência. Veja que o cavalo, ele é amarelo ou pálido, e ele tem um ser, e esse ser que está sentado sobre ele chama-se Morte, e o inferno vem seguindo este cavalo e a morte que está sobre o cavalo. E foi-lhe dado poder para matar, veja bem, para matar a 4ª parte.
A quarta parte dos habitantes da terra. Aí você pode fazer um cálculo rápido aí e ver qual é a quarta parte da terra, é só analisar a quantidade de habitantes que tem no planeta Terra hoje. Para matar com o quê? Com espada, com fome, com morte, parece que é uma redundância, e com feras da terra. Sei que a coisa não vai ficar boa diante desta situação. Veja o que diz a reportagem da Record sobre o cavalo amarelo, que é algo realmente estarrecedor. 1/4 da humanidade será extinta. Veja. E o amarelo, a morte de 1/4 da humanidade. Quinto selo. Almas debaixo de um grande altar. Quando se abriu o quinto selo, o apóstolo João disse que viu almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantiveram. E eles estavam debaixo de um grande altar. E eles estavam gritando em alta voz, dizendo: até quando, ó santo e verdadeiro dominador, não julgarás e não vingarás o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles foram. O que o apóstolo João está vendo aqui são pessoas. Ele não pode estar vendo alma, porque alma é a psique do indivíduo, apesar dele falar a palavra alma dos que estavam debaixo deste altar, vestido de vestes brancas, e foi-lhes dito que eles deveriam repousar até que o número daqueles que deveriam ainda ser mortos durante o período chamado de grande tribulação viesse a se completar. Então veja que ele está vendo pessoas que estão com esse espírito de vingança, que eu penso que não deveriam estar com esse espírito de vingança e pedindo vingança para que Deus viesse vingar o sangue deles daqueles que habitam sobre a terra. E foi-lhes dito: olha, calma aí, fica um pouco, descansa um pouco, até que o número dos conservos sejam completados. Então veja que João, ele está vendo pessoas que foram mortas e que estão em repouso. Certamente que essas pessoas já passaram pelo processo de ressurreição. Não pode ser pessoas mortas, porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivo. Então o quinto selo, João vai contemplar pessoas que estão debaixo de um altar, um lugar de repouso, um lugar de descanso, o paraíso, uma referência a isso, e estão aguardando o número daqueles que ainda deveriam ser mortos, eles passarem pelo processo da morte durante o período da grande tribulação. Então é isso que o quinto selo está narrando. Sexto selo, eventos catastróficos. Veja que eu só estou pegando os textos bíblicos para te trazer essas informações sobre essa questão dos selos. Veja os eventos catastróficos. Essa fala é de João. E eu vi, quando ele abriu, ele é uma referência ao Cordeiro, tá? E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. Preste atenção na primeira coisa que vai acontecer. Um grande terremoto. E o sol se tornou preto como um saco de crina, ou em algumas traduções de silício. E a lua tornou-se como sangue. Anota essas coisas. Um grande terremoto, o sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros quando ela é abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado. Agora preste atenção aqui. Todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Preste atenção na continuação desse texto bíblico.
e os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós. Agora preste atenção nesse texto. E esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles estão pedindo para serem escondidos, porque vindo o grande dia da sua ira. E quem será capaz de ficar de pé? Veja, meus amados, que são eventos catastróficos. Terremoto, sol escureceu, a lua como sangue, estrelas caindo sobre a terra. Claro que não é estrelas literais. Claro que não é isso, é outra coisa e não estrelas, tá? Pode ser meteoros, pode ser um ataque de mísseis, pode ser um bombardeio, coisa dessa natureza, tá? Ilhas removidas dos seus lugares, montanhas sendo removidas dos seus lugares, significa que que ocorreu um terremoto de escala global, que está previsto para acontecer, segundo o que eu tenho pesquisado e o que eu tenho visto, esse grande terremoto, os especialistas estão chamando de Big One. Big One. Vamos ver se ele vai ocorrer. E pessoas se escondendo em cavernas. Eu penso que essas pessoas ricas, pobres, grandiosos, reis, coisa dessa natureza, que vão estar se escondendo sobre cavernas, eles vão estar em bunkers, escondidos em bunkers. Por quê? Porque eles pensam que nos bunkers eles vão escapar da ira. Porque a grande tribulação, ela será dividida em duas partes. O governo do anticristo, que será de 3 anos e meio de engano, fingimento, e não pense que nesse período de 3 anos e meio de fingimento e engano, a igreja não vai estar aqui. A igreja vai estar aqui sim. Ela vai passar por esse processo. Ela vai estar enfrentando, vendo quem é o anticristo. Ela vai conhecer o anticristo. Agora, pode ser que no período de 3 anos e meio posterior, que a Bíblia chama de ira de Deus sobre os filhos da desobediência, a igreja seja arrebatada. Isso é um outro detalhe. Eu estou apenas dando um toque para você ficar bem atento. Ainda dentro desse 6º selo, nós teremos o grande terremoto, que os especialistas estão chamando de Big One. Esse terremoto, ele será devastador. Ele vai abalar a Terra, em especial o continente norte-americano, ou a América do Norte. E se a América do Norte for abalada com esse terremoto chamado de Big One, ele também vai abalar a América do Sul. Isso vai atingir praticamente todo o globo terrestre. Será algo estarrecedor, algo que nunca se viu. Eu vou deixar uma reportagem para que você veja o que significa isso. Então, falando deste terremoto chamado de Big One, será o que diz a reportagem aqui, do News Brasil. O que é o Big One? Terremoto devastador que pode atingir a Califórnia a qualquer momento. Os terremotos registrados na Califórnia na semana passada lembraram aos moradores do estado americano que, em algum momento do futuro, o temido terremoto conhecido como Big One, o Grande, chegará. Trata-se de um esperado mega terremoto potencialmente devastador que em algum momento pode atingir o oeste americano a partir de uma gigantesca e famosa rachadura chamada Falha de San Andreas, resultado da movimentação de 2 placas tectônicas que trazem sensibilidade sísmica à região. Big One não é sobre se ele vai acontecer, mas quando ele vai ocorrer, diz o geólogo que estuda a região. Ainda dentro deste 6º selo, como nós estamos destacando, tem essas ocorrências, como nós falamos do terremoto. Também
o sol se escurecerá. É o que diz o texto bíblico. O sol ficará escuro. Trata-se de um eclipse? Não sei, não posso afirmar, defender aqui, dizer que trata-se de um eclipse. Possivelmente, esse escurecimento do sol seja em decorrência do grande terremoto que vai desencadear possivelmente uma fúria vulcânica, um Krakatoa da vida, Yellowstone da vida, para escurecer o sol desta forma. Possivelmente não se trate de eclipse, mas se trate da explosão de um vulcão escurecendo o ar. Mas tem algumas outras reportagens que vai divulgar outras coisas por aí. Falando dessa questão do sol se escurecer, se é um eclipse, se é a explosão de um vulcão, um Yellowstone da vida, veja essa reportagem do G1, do dia 31/10/2014. Veja o que diz: a Terra passará por 6 dias de escuridão? É uma pergunta. Isso foi levado até como brincadeira. Veja o que diz a reportagem. Eu vou ler a reportagem, você analisa. Cara, a Terra passará por um período de 6 dias de escuridão. Ah, é? Esqueceram de pagar a conta? É sério, cara. A NASA confirmou, é uma tempestade solar. Tem um site falando sobre isso. A tempestade vai lançar uma grande nuvem de poeira sobre a Terra, causando uma escuridão que vai durar 6 dias. Não vai ser o fim do mundo, mas vai causar medo, terror e caos. A NASA falou, pode acreditar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Não estou propagando, em hipótese alguma, os tais 6 dias de escuridão. Mas vamos continuar um pouquinho mais na reportagem para ver o que é que continua dizendo a reportagem. Sei não. Deixa eu ver o que é. O que o observatório tem a dizer sobre isso. É o repórter. Opa, aqui estamos. Pois é. Essa história está se alastrando pelas redes sociais, principalmente algumas pessoas já me procuraram para saber do que se trata. O tal alerta da NASA teria sido divulgado numa conferência ocorrida em outubro. Nesse comunicado, os cientistas da Agência Espacial Americana estariam alertando para a ocorrência de uma tempestade solar violenta que lançaria uma gigantesca nuvem de poeira sobre a Terra. Então, tem essas reportagens que vai circulando, que vai teoria de conspiração, alguns levando como anedota, só que no período que a Bíblia chama de grande tribulação, como nós estamos alertando, haverá uma escuridão total. E eu penso que será causada por fúrias vulcânicas que ocorrerá devido ao grande terremoto que vai abalar o planeta por inteiro. Esta é a verdade do que estamos falando aqui. Outro fato que ocorrerá durante esse 6º selo é que a Lua se transformará na cor de sangue. Como está escrito, o Sol entrará em trevas e a Lua da cor de sangue. Como você está vendo aí, nós já tivemos neste século algumas luas de sangue. É só você pesquisar que você vai encontrar a ocorrência dessas luas de sangue. São fatos que estão dentro das Escrituras. Esses fatores levando a Lua a ficar da cor de sangue são ocorrências naturais que está acontecendo. No caso aqui, se tratando de uma praga dentro do livro do Apocalipse, que vai levar a esta ocorrência devido a fatores de pragas desencadeadas no planeta Terra. Esses fatores desencadeados de pragas no planeta Terra, de bombas, de guerra, de explosões vulcânicas, de terremotos, de catástrofes, levará a Lua a ficar da cor de sangue. Então isso é uma profecia bíblica dentro dos selos do Apocalipse. Como estamos vendo, meu amado, esses selos do Apocalipse, ele desencadeará uma série de pragas que vão cair sobre a terra. E uma dessas coisas também que estará ocorrendo é esse fato aqui que está aqui, estrelas caindo do céu. O apóstolo João, ele viu possivelmente
uma chuva de meteoros caindo sobre a terra, e as quais ele chamou de estrelas caindo do céu. Ou pode ser também que sejam ataques aéreos, aviões voando e um ataque aéreo entre as próprias nações, ou até mesmo que envolva forças vindas de fora do planeta. Mas a probabilidade do que ele chama de estrelas caindo do céu, de meteoro, é muito grande. Então, é isso que nós estamos discutindo e vendo aqui dentro das Escrituras. Como estamos vendo, são eventos que o apóstolo descreveu que estarão ocorrendo em cadeias. É um processo em cadeias. Vejam, montanhas e ilhas foram removidas. Quem disse isso foi o apóstolo João, segundo o que ele viu. Montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Isso ocorreu por causa do imenso terremoto que nós já falamos aqui, que possivelmente este ainda não seja o maior terremoto da história. O maior terremoto de toda a história vai ocorrer no processo ainda dentro do livro do Apocalipse, que o apóstolo João chama de taças, que será um outro vídeo que nós iremos gravar depois que passarmos pelas trombetas, e aí vem as taças, onde terá um terremoto de escala global que vai atingir todas as cidades do mundo, mas mais para frente nós vamos falar disso. Então veja, esse terremoto, que possivelmente seja o Big One, não sei, não estou afirmando aqui, mas as reportagens mostram que ele ocorrerá, que esse terremoto ocorrerá, ele vai desencadear um processo gigantesco, uma fúria vulcânica, vai desencadear tsunamis, vai desencadear maremotos, e montanhas e ilhas serão removidas dos seus lugares. Será algo devastador como o homem nunca viu. Isso vai ocorrer dentro do que nós estamos falando aqui, os chamados selos do Apocalipse. Diante da tal ocorrência do terremoto, ou dos terremotos que serão desencadeados, da lua de sangue, do sol escurecendo, das chuvas de meteoros caindo, da guerra desencadeada, da fúria dos mares, dos maremotos, dos tsunamis, está escrito que os poderosos, os grandes, eles se esconderam dentro das cavernas. Veja nesta imagem que está ocorrendo do lado de fora uma explosão, possivelmente uma explosão nuclear, enquanto eles estão dentro das cavernas, dentro dos bunkers. Essas cavernas é realmente uma referência ao que nós conhecemos hoje como bunkers, que está sendo construído pelos grandes, pelos poderosos, pelos países desenvolvidos. E o apóstolo João disse que eles diziam: cai sobre nós e nos livra da ira daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Com certeza, esses poderosos, eles estarão escondidos dentro desses bunkers, dizendo: cai sobre nós, porque veio a ira de Deus, veio a ira do Cordeiro. E quem é que vai poder resistir? Com certeza é uma referência a isso. Sobre os bunkers, meu amado, veja aí o que diz uma reportagem do History Channel. Eu quero compartilhar com você e vou deixar. Do History Channel, trabalhando sobre teoria da conspiração, como esta imagem está mostrando, sobre líderes que trabalham no lado oculto, do lado secreto, e você vai pasmar com essa reportagem que um ex-Illuminati revela que o maior bunker para a Terceira Guerra Mundial está no Brasil. Então, um ex-Illuminati revela que um dos maiores bunkers, ou que o maior bunker para a Terceira Guerra Mundial está no Brasil, e muita gente nem sabe disso. Claro que isso está dentro do que chama a teoria da conspiração, ou dentro do que chama de ficção. Mas veja essa reportagem, isso foi tema do History Channel. Veja o que diz: dentre as inúmeras revelações, uma em particular comoveu a opinião pública. Há 430 bunkers em todo o planeta. Todos esses bunkers são bases controladas e mantidas pelos Illuminati, declara Steven Stig. Depois ele explica: o maior dos bunkers está em São Paulo, no Brasil. Não sei se isso é uma desinformação, mas existe. Onde há fumaça, há fogo.
ele tem capacidade de abrigar até 5.000 pessoas por um período de 10 anos. Eu estive pessoalmente nesta base e ela é tão grande que poucas pessoas conseguiriam ter uma ideia do que é. 5.000 dos homens mais ricos, brilhantes e poderosos estarão seguros nesse bunker em caso de uma guerra termonuclear global, um desastre natural ou qualquer outra forma de catástrofe global. Então veja que isso está ocorrendo, que essas coisas, isso está relacionado dentro da teoria do que chama a teoria da conspiração, mas elas também estão ocorrendo, então nós devemos estar atentos a isso também. Como nós falamos, os poderosos, eles se esconderam dentro dos bunkers, debaixo dos bunkers que são protegidos, que são verdadeiras cidades subterrâneas. Hoje, segundo o que eu andei pesquisando, existe 5 bunkers que dá para proteger 100.000 pessoas, 20.000 pessoas cada bunker, mas também isso é construído nos países desenvolvidos, por países desenvolvidos que fazem um grande investimento, um mega investimento para se protegerem. E no livro do Apocalipse, nos 7 selos, como nós estamos trabalhando, o apóstolo João disse que viu os grandes, os poderosos, eles estavam escondidos em bunkers. Ele chama de cavernas, porque João não sabia o que era um bunker. João não ia falar de bunker se ele não sabia o que era. Então eles estavam escondidos em cavernas e eles diziam: cai sobre nós, porque é vinda a ira do Cordeiro, a vinda a ira daquele que está sentado sobre o trono e do Cordeiro. E quem é que vai poder resistir a esta ira? Será que o Cordeiro, o que eles se referiam, era a alguém que estava realmente assentado num trono, como nós estamos vendo? Ou será que tem algo a mais, um poder? Porque uma pessoa sentada numa poltrona, num trono, desta forma, não está demonstrando um grande poder. Ou será que tem algo mais poderoso que esses poderosos viram? Não é redundância, os poderosos, os grandes da terra viram, e eles se esconderam para que não fossem atingidos pela ira desse que está sentado no tal trono, no suposto trono. Então é isso que nós vamos analisar. Como estamos falando, os poderosos, os grandes, eles se esconderam nas cavernas da terra e disse: cai sobre nós, porque vinda é a ira daquele que está sentado sobre o trono. E quem é que vai poder resistir a esta ira? Esta expressão trono é uma referência à poltrona, que não foi bem traduzido, que alguém estaria sentado nessa poltrona. Na poltrona de quê? De um objeto voador, de um OVNI não identificado, de um OVNI. O Cordeiro sobre o trono. Quando o Cordeiro morreu, a Escritura, lá no livro de São Mateus, de Lucas, diz que houve trevas sobre a terra por 3 horas. Aquelas trevas que houve sobre a terra foi porque uma espaçonave gigantesca cobriu os céus de Jerusalém, ocultando o sol, provocando as trevas sobre a terra. Mas eu não vou trabalhar isso, nós estamos trabalhando os selos do Apocalipse. Essa imagem que você está vendo é só para você refletir que este tal trono é uma referência a uma poltrona. Uma poltrona de que? Seria a poltrona de uma espaçonave, que os poderosos já sabem disso, que eles já conhecem, que eles sabem que eles vão ser atingidos, que eles vão ser atacados, e por isso eles estão construindo esses bunkers que João chamou de cavernas para se livrar, ou para tentar se livrar da ira do Cordeiro, ou da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu quero que você pense, eu quero que você analise. Então nós estamos trabalhando os selos. Os selos vão desencadear uma praga terrível sobre a humanidade. O livro do Apocalipse,
ele descreve isso. Tudo isso que nós estamos narrando está dentro do sexto selo. Vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto selo será um selo terrível. Mas são 7 selos e o sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Foi o que João falou. Houve um silêncio nos céus ou no céu por quase meia hora. Aí João começou a contemplar e disse: eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E aí nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, que terá como tema as 7 trombetas. Você aguarde. Bom, que peço que deixe o seu like, que se inscreva no canal, que compartilhe essa mensagem, peça para alguém compartilhar essa mensagem para que ela chegue também a outras pessoas, em nome de Jesus.